Vamos apresentar agora mais uma videoaula sobre séries numéricas. Nosso tópico agora é reordenação de séries. E para que a gente descreva o que temos em mente sobre este tópico, comecemos com um exemplo. Consideremos a série alternada menos 1 elevado a n mais 1 que multiplica 1 sobre n. Quando estudamos as séries alternadas, este foi o exemplo que ilustramos o critério e mostramos que esta série é convergente. Não discutimos o valor do seu limite. Vamos chamá-lo, denotá-lo por S. Agora, as propriedades de série convergente implicam que a série de termo geral menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica 1 sobre 2n, também é convergente e seu limite é S sobre 2. Vamos depurar um pouquinho mais estas duas séries convergentes, analisando, escrevendo explicitamente qual é a soma infinita que temos em cada um dos casos. Para o primeiro caso, nós temos que S é a soma de 1 mais menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos 1/6, assim por diante. No segundo caso, S sobre 2 é a soma de meio menos 1/4, mais 1/6, menos 1/8, e assim por diante, os recíprocos dos números pares, alternando os sinais no modo apresentado. Observe que, qual é o significado da segunda igualdade? Se considerarmos a série cujo termo geral de ordem ímpar é sempre 0 e de ordem par são os recíprocos dos números pares, alternando os sinais como apresentado, podemos mostrar aqui, utilizando a definição de o que seja uma série e quando ela converge, que esta série também é convergente e a sua soma coincide com a soma da série alternada, apresentada na linha de cima, e a sua soma, então, é S sobre 2. Temos duas séries convergentes, a série 1 e esta segunda série apresentada nessa linha. Propriedades de séries convergentes diz que, dado duas séries convergentes, se fizermos a soma dos termos gerais, temos uma nova série convergente. É isso que faremos. Logo, S mais S sobre 2 é 3/2 de S, é igual a a soma da série convergente, cujo termo é 1 mais 0, que é 1, menos meio mais meio, que é 0, 1/3 mais 0, que é 0, menos 1/4, menos 1/4, que é menos meio, e assim por diante. Se analisarmos os termos da série em 2, o que observamos que existe uma relação com os termos da série em 1. E qual é esta relação? Os termos da série em 2 são os mesmos da série em 1, apenas como uma mudança de ordem. Mudança de ordem nos remete a uma propriedade dos números reais, dados dois números reais x, y, a soma x mais y é igual à soma y mais x. O mesmo ocorrendo para para a soma de um número finito de parcelas de números reais. O que ocorre em 1 e 2, que nós temos somas infinitas. Já gastamos um tempo analisando qual é a definição de uma soma infinita de parcelas. Em 1 e 2, observamos que apenas trocamos a ordem. Lembra algo como fazer a propriedade comutativa. E o que os nossos exemplos 1 e 2 sugerem para a gente? Que trocar a ordem dos termos de uma série não implica que a soma seja a mesma, como é o caso em 1 e 2. Então, o que nós faremos a seguir é apresentar condições para que esse fenômeno não ocorra. Primeiro passo é entender o que seria uma mudança de ordem no contexto de séries numéricas. Então,
Aqui apresentamos o que significa uma reordenação de uma série. Seja φ uma função de n em n, bijetora. Dada uma série AN, a série BN, onde o termo geral é A de φ de n, é chamada uma reordenação da série AN. O que a gente interpreta intuitivamente para a série BN? A série BN reorganiza os termos da série AN numa ordem diferente. Como nós vimos, nós temos no exemplo anterior, pode ocorrer que fazendo uma reordenação de uma série, a nova série continua sendo convergente, porém, por sua soma, deixa de ser a soma da série convergente AN. O que temos é o seguinte resultado. Se a série AN é absolutamente convergente e φ é uma função bijetora de n em n, então a reordenação da série, dada por cujo termo geral é A de φ de n, é também convergente e as somas das duas séries são iguais. Lembremos que no exemplo anterior, a série dada não é absolutamente convergente. Essa reordenação nos lembra a propriedade comutativa. Então, na próxima página, vamos apresentar a palavra comutativo no contexto de séries. Mas antes disso, uma palavrinha sobre a demonstração desse teorema. Ele pode ser encontrado no arquivo PDF que acompanha as nossas videoaulas e esse teorema, como os demais apresentados aqui, são extremamente técnicos. O que nós esperamos é que esta exposição aguçem a curiosidade de ver como é que estas conclusões são de fato obtidas utilizando a teoria de séries convergentes. Então vamos aqui agora definir o que é uma série comutativamente convergente. Dizemos que uma série AN é comutativamente convergente para x, se para toda função bijetora a reordenação é convergente e sua soma também é x. O teorema anterior mostra que séries absolutamente convergentes é comutativamente convergente. Então, a condição necessária e suficiente para que uma dada série AN seja comutativamente convergente para x é a seguinte. Para todo epsilon, existe um subconjunto finito Fepsilon em N com a seguinte propriedade. Tome qualquer subconjunto finito nos naturais que contém Fepsilon. Então, o módulo de x menos a soma dos termos AI, onde o índice I varia em f, deve ser menor do que epsilon. A condição, à primeira vista, nos parece bem complicada. Novamente, a demonstração técnica que pode ser encontrada no material que acompanha essa videoaula. Mas este resultado é essencial para que a gente caracterize séries em contextos mais gerais em que esta soma não é uma soma de uma sequência que é indexada em N. A sugestão é que vocês leem no material que acompanha essa videoaula o tópico famílias somáveis. São conceitos essenciais no estudo, por exemplo, da análise de tópicos da análise funcional. Então, aqui apresentamos essa equivalência para mostrar que aquela definição que muitas vezes apenas vemos em análise funcional tem como raiz este conceito de ser comutativamente convergente. Tem como raiz esta questão se eu trocar a ordem dos termos da série, nós obtemos uma nova série
com a mesma soma. E para finalizar, vamos voltar novamente ao nosso exemplo anterior, que é a série cujo termo geral é menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica 1 sobre n. Ela é uma série que é convergente, porém não converge absolutamente. É o que na literatura chamamos de séries condicionalmente convergentes. Então, uma série é condicionalmente convergente se ela é convergente, mas ela não converge absolutamente. Qual a importância das séries condicionalmente convergentes? Nós já vimos, por exemplo, que esta apresentada de termo geral, menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica 1 sobre n, não é comutativamente convergente. Porém, temos um resultado interessante envolvendo as séries condicionalmente convergentes. Aqui temos o seguinte teorema: seja a n uma série condicionalmente convergente e sejam alfa e beta, que podem ser tanto menos infinito quanto infinito, ou então dois números reais com alfa menor ou igual a beta. Então, existe uma função bijetora dos naturais nos naturais e tal que a sequência das somas parciais da reordenação da série AN utilizando a função φ possui subsequências que convergem para alfa e para beta. Novamente, é um resultado um tanto quanto surpreendente, cuja demonstração é tecnicamente bem envolvente, mas que mostra uma propriedade das séries condicionalmente convergentes. Encerramos por aqui essa videoaula e eu espero que os resultados sejam intrigantes o suficientes para que vocês procurem por demonstrações dos mesmos, tanto no material que vocês têm à disposição dentro deste projeto, ou em outra referência bibliográfica que vocês apreciam para o estudo da análise. Paramos por aqui.